Queridos irmãos e irmãs, internautas, amigos, povo de Deus, o Senhor não quer que nós andemos em trevas, meus irmãos. Ele quer que nós andemos na luz, na sua luz, no seu amor. Por isso é que Ele envia seus ministros, seus missionários, seus obreiros, seus discípulos, para levar a sua palavra, como Ele fez com o seu Filho Jesus Cristo, que enviou à terra, e Jesus criou seus apóstolos, seus discípulos, para que a palavra fosse pregada, para que a palavra fosse vivida. E aqui estamos nós, discípulos do Senhor, obreiros, mensageiros da palavra de Deus, levando a palavra até você, cujo tema hoje é o grande dia do Senhor. O livro é Malaquias, do capítulo 4, versículo 1 ao 6. Hoje, meus irmãos, queremos, eu e a igreja do qual eu faço parte, compartilhar com vocês uma palavra poderosa e cheia de significado, retirada do último capítulo do livro de Malaquias, o capítulo 4, começando do versículo 1. É uma passagem que fala sobre um dia que está chegando, um dia que o Senhor chama de o dia do Senhor, um momento de grande importância para toda a humanidade. Meus irmãos, como eu sempre falo aqui, meus irmãos, esses textos são extraídos da Bíblia, mas não sou eu que os extraio, meu irmão. Eu tenho livros, eu tenho esboços, eu tenho a IA a meu favor, porque eu sou gago em palavras. Eu não tenho o dom da palavra, mas o que eu levo para vocês, como eu sempre fiz aqui, eu sou um mensageiro, estou levando a mensagem, não é minha mensagem, mas espero que o Espírito Santo de Deus esteja com você, lhe edificando, para que essa mensagem penetre em você, como está penetrando em mim. A palavra de Deus diz assim: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando aterrará fogo nele, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Meus irmãos, quem mais, meus irmãos? Forte, não é mesmo? O profeta usa a comparação de uma fornalha acesa que queima tudo que está ao seu redor. Ele diz que esse dia virá com intensidade, como um fogo que não deixa nada por queimar. E quem são os que serão como palha? Os arrogantes, os que se acham superiores, os que não reconhecem a autoridade de Deus, e também todos os que praticam o mal, que vivem longe da vontade do Senhor. A palha é algo leve, que se queima rapidamente, sem resistência. Assim será a situação daqueles que se opõem a Deus. Naquele dia, nada restará deles, sem raiz nem galho, ou seja, serão completamente destruídos. Mas a palavra de Deus não é só de juízo, ela também é de esperança e de bênção para aqueles que o amam. Olha o versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Que contraste maravilhoso, irmãos e irmãs. Enquanto para uns é fogo de destruição, para os outros é o sol da justiça que nasce, trazendo luz, vida e cura. O sol da justiça é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para trazer a justiça de Deus e a salvação para todos os que creem nele. Suas asas representam a proteção, cuidado e poder, e elas a cura para as nossas feridas, para as nossas dores, para tudo que nos machuca. E a consequência, vocês sairão e saltarão
com o bezerro solto do curral. Imagine a alegria, a liberdade, a energia de um animal que finalmente pode correr, pular e se alegrar sem restrições. Assim será a vida daqueles que temem o Senhor naquele dia. Uma vida cheia de alegria, paz e plenitude, livre de todo mal e de todo sofrimento. Versículo 3 continua. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a história de seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fará justiça, e os que escolheram mal não terão mais poder sobre os filhos de Deus. Tudo que era opressão, tudo que era injustiça será eliminado e a justiça reinará para sempre. Depois o Senhor nos dá um lembrete importante no versículo 4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. A lei de Deus não foi esquecida, ela nos mostra o que é certo e o que é errado, nos guia no caminho da verdade e nos prepara para encontrar com o Senhor. Obedecer a sua palavra é um sinal de que amamos a Ele e queremos viver de acordo com a sua vontade. E finalmente no versículo 6 e 7 temos uma promessa maravilhosa. Diz assim: mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Deus é tão misericordioso que antes do dia do juízo, ele envia um mensageiro para preparar o caminho, para reconciliar corações, para trazer paz entre as pessoas, especialmente dentro das famílias. Ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos se arrependam e voltem para ele. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem nos convida a refletir onde estamos nós diante de Deus. Estamos entre os que são arrogantes e praticam o mal, ou entre os que temem o seu nome e buscam viver a sua justiça. O dia do Senhor está chegando e ele é certo, mas nós precisamos ter medo se estamos com Jesus. Para nós, ele não é um dia de terror, mas um dia de esperança, de cura e de alegria completa. Então nós não precisamos ter medo quando estivermos com o Senhor. Que hoje possamos renovar nossa fé, entregar nossa vida ao Senhor, buscar viver de acordo com a sua palavra e esperar com confiança um dia em que o sol da justiça brilhará plenamente em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe todos nós, que Deus nos deixe a sua paz, o seu amor, que Deus nos dê o seu perdão, as suas misericórdias, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel. Eu os convido, meus irmãos, a nos fazer uma visita à Igreja Assembleia de Deus Canaã, aqui em Iguatu, localizada na Avenida Dário Rabelo, 626. Os nossos cultos são às terças, quintas e domingos. Às terças, culto de gratidão. Às quintas, culto de ensinamento. E ao domingo, culto de adoração ou culto da família. Se você está como ovelha fora do aprisco, como peixe fora d'água, se você está sem congregar, se você ainda não é cristão, se você quer conhecer Cristo através da palavra, faça-nos uma visita. Você será bem acolhido no nome de Jesus. Amém.